Fala pessoal, boa tarde. Estamos em Mogi das Cruzes. Bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir. Mais um episódio do Wolves Racing Podcast. Hoje, o convidado é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito. É um dos responsáveis também por esse projeto acontecer, que me inspirou a ingressar de vez com a cabeça no esporte. Tenho muita admiração por ele. Jefferson Lemes, leitor assíduo, Eita. triatleta, advogado e um baita inspirador de pessoas. Jefferson, muito obrigado por estar aqui, mano. Obrigado demais, cara. Gratidão imensa. Rapaz, tenho nem palavras. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você. E poder participar desse projeto, para mim, é uma honra, de verdade mesmo, isso. porque eu sei que daqui a alguns anos a gente vai olhar para isso aqui e vai falar, caramba, lembra? Lembra, E estávamos aqui. Então é uma honra muito grande. Obrigado pelo convite, pela participação e só tenha piedade de mim, vá com calma. Aqui vai ser legal. Até falei isso pro Felipe, né? O principal aqui são vocês, né? Então, fica tranquilo que vai ser pau e pedra. É o que eu vai ser Pace 4. Vindo de você, Pace 3, né? Não, brincadeira. Legal, bacana. Jefferson, tem presente da Wolves pra você. Esse aqui é um presente. Poxa, eu gosto de receber presente, viu? E o Jefferson é um membro da equipe Wolves, né? Tanto da parte de corrida quanto da parte de ciclismo. Rapaz, eu já fui abrindo, hein, Du? Você sabe que pode abrir. Sofro de ansiedade, né? Então eu já fui abrindo. Olha que legal. Olha, linda demais, cara. Wolves Obrigado, Racing. hein? Esse projeto nasceu de uma conversa quando a gente estava indo pro Felipe, eu acho, não foi? Vou tomar minha água aqui já, posso? Pode, fica à vontade. Pô, que legal. E tem que agradecer o Pedrinho, né, lá da Tropain, o Pedrinho que faz as canecas pra mim, ele que produz os uniformes, o Pedrinho também tá dando um help fantástico pra gente. Rapaz, esse aqui é minha corta-vento? Esse é o corta-vento, brutal e delirante, baixa pace. Baixa pace. Caramba, Isso aí, o Pace é 2. Pace 2? Aí, tá do Keep. É do Keep Jogo esse aqui. Dá pra competir com os quenianos esse aí. Rapaz. Pra poucos. Adorei. Lindo demais. Lindo demais. Obrigado mesmo. Jefferson, obrigado mesmo por estar aqui. Vamos bater muito papo sobre triatlon, corrida. Obrigado, hein? Inspirar pessoas. Adorei. E já que você começou falando da ansiedade, como que foi a entrada no esporte, assim, que te curou da ansiedade, mas principalmente eu tô ansioso para falar do triatlon com você, que eu sei que você era um sonho que você almejava. Sim. E você conseguiu algumas semanas, eu fiquei muito feliz e tá migrando aí, eu vou falar já. Vai pro Ironman. Tá no quadro dos sonhos dele, tá no quadro dos sonhos dele, a gente vai falar sobre muita coisa. Mas e aí, como que tá? Eu tenho que acalmar a Amanda. Calma, Amanda. É um projeto, porque senão ela vai falar, rapaz, você tá doido, ele tá doidinho. Eu chego em casa, ela fica doida comigo, né? Ela fala, meu Deus, mais uma coisa, não é possível. Mas eu gosto muito. E na verdade eu entrei no esporte, você sabe muito bem, né? Não sei, não. Você sabe muito bem que você foi o causador disso, na verdade. Eu passei numa bela de uma loja só para pesquisar uma bicicleta. E, gente, esse cidadão aqui estava lá, trabalhava na manutenção e nas vendas, né? Era responsável por um setor específico, inclusive. Um setor específico de bikes, né? E eu fui só olhar. Laércio, dá pra acreditar? E aí ele vira e fala pra mim assim, não, monta na bike. Eu, não, só quero ver. Sobe na bike, não, só quero ver. E resumindo a ópera, eu subi na bike. E estou nela até hoje. Desde 2018, se eu não me engano, 2018. Foi 2018, porque eu tinha acabado de chegar do circuito mundial. Então, foi 2018 e desde 2018 eu nunca mais desci da bicicleta. E aí tô nela até hoje, e a gente foi indo, né, na loucura, agregando coisas. De uma visita numa loja, uma pedalada numa montanha, no Pico do Urubu. Galera, quem não conhece Mogi, vocês têm que subir, conhecer e subir o Pico do Urubu. Uma vez eu subi com a minha esposa, ela só faltou me matar. Cada curva ela falava, se não chegou, você tá morto. Se não chegar, você tá morto. Então, eu quase morri. Mas o Pico do Urubu é muito legal aqui na nossa região. E eu subi com esse cidadão aqui a primeira vez. Quase morri, mas fomos empurrando. Empurramos a bike do pé do pico até lá em cima. O importante era chegar. Era chegar e chegamos. E cá estamos nós, né? E depois a gente voltou lá, que a gente fez um treinamento de montanha juntos lá, também foi bem legal. Muito legal. O Lars estava lá também. O Lars hoje estava nos nossos bastidores. Lars estava. Legal. Ele filmou lá uma boa parte do treinamento. Pô, que legal. E como que foi, então, desde o começo, Jefferson, de
uma pessoa que estava ali fora do esporte, pensando em carreira, né? Sei que você lê muito, né? E você lê boas obras, a gente vai até falar sobre isso. Como foi essa introdução no esporte, assim? Como que você foi ajustando a sua rotina para cair no esporte e chegar onde você está hoje? Eu acho que o ajuste da rotina é algo que todo mundo acaba me perguntando. Na verdade, eles perguntam de maneira indireta. Eles falam assim, como que você faz tudo isso? Que nem lá no escritório, né? O pessoal fala assim, nossa, mas você faz muita coisa. Como que você consegue? E aí, a gente não é perfeito, nunca vai ser perfeito, não adianta. Sim. Quem busca a perfeição busca, né, se igualar exatamente ali a Deus, cara, só Deus é perfeito. Não tem como. Então, mas a gente tenta... A leitura me ajudou muito, tá? Porque, assim, a leitura ela veio antes do esporte. Ah, que legal. Mas muito antes do esporte. Eu tinha conversado sobre isso. Muito antes do esporte. O esporte, na verdade, ele foi uma fuga para mim. Tá? Inicialmente, porque eu estudava muito, eu lia muito e eu usava o esporte como uma válvula, não para eu me manter bem fisicamente, mas para me dar mais condições de estudar. Caramba, que interessante. Eu não sabia dessa parte eu não sabia. Eu odiava academia. Academia para mim era um negócio que assim, não quero, esquece. Só que eu precisava, por quê? Porque eu não tinha condicionamento físico para estudar. Olha que maluco. Falei, eu preciso me preparar. Então, eu precisava preparar o físico porque a mente já estava pifando ali. Então, eu entrei na academia. Da academia, eu fui para a bike como um refúgio também. Tanto que a bike, para mim, é assim. Quando eu pedalo, eu viajo. Tá? Legal. Parece que eu fiz uma viagem muito longa. E eu estou voltando de férias, de recesso. E eu chego em casa, eu chego tagarela. A Amanda sabe, eu falo pra caramba quando eu chego em casa. Eu quero contar tudo. E é onde eu realmente me alivio. Tá? O esporte para mim hoje faz parte da minha rotina. O esporte para mim hoje se tornou um hábito saudável para mim, mas ele iniciou por conta de uma outra necessidade que não tinha vinculação nenhuma. Eu precisava estudar, eu gostava de estudar para concurso, gostava muito de ler, só que eu já não tinha um físico para isso. Cansava muito rápido, então eu falei, vou entrar na academia, depois eu vou pedalar, enfim. E aí, pronto, agora eu... Transformou no atleta. Me transformou. Posso dizer pra você que hoje sim. Não, sabe? Atleta. É um atleta, tem medalha, cara, amador, atleta. Tem medalha. Tem medalha e atleta. Exatamente. Então, é isso. Eu lembro que a gente fez a sua primeira prova juntos, foi a maratona, né? Foi meia de São Paulo? Foi a meia de São Paulo, só que em 2022. Olha que coisa. 2022 foi a minha primeira maratona, do céu. Fiz para 2 horas e 20, terminei feliz, amigo. Terminei realizado, parecia que eu tinha ganhado a Copa do Mundo. Eu falei, pronto, fiz a minha primeira meia maratona, 2 horas e 22 minutos. Até enquadrei, tá? Coloquei até no quadro. Porque, aquela que você mostrou. Sim, tão memorável para mim que eu coloquei num quadro. Tá. Depois eu fiz outras. E o que sentiu da primeira prova? Pra agora? Não, pra agora não, mas assim, você não tinha intenção. Eu lembro quando a gente conversava, que quando você me conheceu, você não tinha esse perfil de performance. Esse negócio era mais esportivo, né? Assim, vou pra ficar bem mentalmente. E hoje você tá performando, assim. E não tem como fugir que você sabe que você tá. O cara tá correndo a pace 4:30, meu. Pô, 4:30 é pace da galera que tá querendo performar. Como que foi, assim, de lá, assim, que você tinha a mentalidade, corro pra saúde mental, e hoje que você tá querendo performar, o que mudou no Jefferson? Putz, é que assim, o esporte, ele te torna uma pessoa muito diferente. Sim. Muito melhor do que você era. Né? Então, assim, você melhora para você mesmo. Inicialmente, você fala, cara, eu quero só correr. Só que aí você fala, poxa, eu acho que eu consigo melhorar isso aqui. E aí você vai melhorando, e quando você vê, você fala, caramba, eu acho que eu quero, de repente, saber qual que é a sensação de subir no pódio. De corrida ainda não subi. Sério? Não, de corrida não, para você ver. Eu subi do triatlon, isso, cara, a sensação é maravilhosa. Mas de corrida eu nunca subi. Mas você vai sempre querendo mais, querendo melhor. Agora, é claro que existe um cuidado que você precisa ter, porque o esporte ensina muito. É sério, ele ensina. Você sabe, você é atleta. Ele ensina demais. Porque, assim, passa uma pessoa muito rápido do seu lado,
Se você não tem maturidade, você fala assim, vou acompanhar. Só que você não sabe a trajetória do cara, você não sabe o que ele fez para estar ali, você não sabe como ele se alimentou, se ele dormiu bem ou não, há quanto tempo ele faz aquilo. E aí você quer acompanhar, você se arrebenta, termina todo machucado. Assim é na vida. Então o esporte ele é um complemento muito bom, ele caminha junto a nossa vida pessoal, profissional, com a vida no esporte. Então assim, ele te ensina e eu gosto muito disso, porque você vai tentando superar seus limites o tempo todo. Quando você supera mais um, aí você fala, caramba, então você está na vida profissional, você fala, pô, eu consigo forçar um pouquinho mais, eu consigo ir um pouquinho mais, porque eu já tive uma experiência de rompimento. Entende? Entendi. Então eu curto. É isso, acho que mudou muito isso, mudou maturidade também, sei lá. Dessas provas que a gente vai pedir para colocar na tela, qual que você fez assim que te trouxe um aprendizado disso que você tá falando? Aquela que te falou assim, meu, essa me moldou. Rapaz, essa é a do triatlo. Quando eu vi essa foto, eu fiquei... Essa foi a última. Eu achei muito foda. Falei, cara, parabéns, velho, conseguiu. Essa daí foi a última agora. Essa prova aqui, eu tive muita maturidade. Até minha esposa aqui, ela é minha esposa, coach, mentora, ela fica mais nervosa do que a mim nas provas. Sério? Sério. Ela fica tensa, ela fica ali calma, não sei o quê. Eu falo, eu tô calmo. Ela quer me acalmar mais ainda. Ela fica muito tensa. E até ela observou nessa prova aí, eu tava muito maduro do que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer. Eu consegui respeitar muito bem o meu limite. E eu terminei essa prova com a sensação de que eu tinha entregado tudo. E eu acho que o que eu aprendi nessa prova é isso, que assim, o triatlo é isso, não é você ser melhor do que o colega do lado, o cara do lado, não é ser melhor do que ele, é ser melhor do que você era ontem. É ser melhor do que você acordou, entendeu? E saber que você terminou a prova e falar assim, cara, tinha mais um pouco para dar? Não, não tinha. Pô, se não tinha, você fez a melhor prova da sua vida. Você entregou tudo. Esse é o pódio. Porque se você termina... Eu falo por mim, quando eu termino uma prova com a sensação que faltou eu entregar mais... Você sai frustrado, você fala, cara, pô, eu podia ter pego um pódio, será? Essa aqui eu fiquei em 7º. Mas pra mim foi pódio, porque assim, eu entreguei tudo, não tinha mais nada. Essa você sentiu mais dificuldade que a que você pegou pódio? Qual que foi a Não, sabe por que não? Essa que eu senti mais dificuldade, perdão, essa sim. Mas sabe por que a outra eu não senti? Porque eu não tinha maturidade na outra, eu saí feito um doidinho. Então, saí nadando feito um louco, pedalando feito um louco, correndo feito um louco. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só queria terminar. Cara, entendi. Entende? Essa aqui não, essa aqui eu fui consciente. Consciente na navegação, consciente na correnteza, consciente no vento, na pedalada, a cadência na corrida. Então, eu estava na prova. Entende? Eu estava na prova. Bem concentrado mesmo, então. Parabéns, você estava até foi muito perceptível até para minha esposa. Eu estava na prova, entendeu? Essa a outra não. Você fez qual? Foi a Super Sprint? Foi a Super. Que são as distâncias de 750 de natação, 20 de bike e 5 de corrida. Aí você fez para quanto tempo lá? 1h26 essa. Mandou bem. Eu tava feliz, cara. Tava feliz. Isso é o mais importante. Agora tá mirando. Então, agora eu tô mirando descansar. Eu tô mirando descansar e o ano que vem fazer o calendário pro ano que vem. Aqui foi a que eu peguei 2º lugar. Cara, quando eu vi esse aqui também eu fiquei muito feliz, né? Você alcançou muito aquilo que você almejava, assim. Foi muito, cara. Eu lembrei daquelas conversas que a gente tinha lá atrás. Essa foi uma baita realização. Eu acho que, assim, minha observação de quando eu vi essa foto, você não venceu a prova aí, você venceu principalmente um medo que você tinha, principalmente da água, porque eu lembro quando você foi nadar. Felipe veio aqui. A gente falou sobre isso. Quem não assistiu o episódio do Felipe, assiste, porque ele fala sobre a minha dificuldade, cara. Eu tinha comigo assim, isso aqui foi um desafio pessoal. Foi pessoal. Top. E eu falei assim, se eu vencer o triatlon, não vencer como campeão, não era subir no pódio. Se eu vencer o triatlo fazendo, concluindo a prova, saindo vivo da água, eu venço qualquer coisa. Então, eu tomava banho e eu me imaginava saindo da água, porque o meu medo era tão grande que eu tinha que visualizar o tempo todo eu saindo da água, para que aquilo se tornasse normal no dia real de prova. Caramba. Então, eu ficava visualizando o tempo todo, saindo da água, saindo da água, saindo da água. Eu saí da água umas 500 vezes, aqui na minha imaginação,
antes de efetivamente sair da água. Mas você sabe que isso faz parte do treinamento também, né? Dos atletas, assim. O Ricardo, que esteve aqui também, a gente trabalhou muito no negócio de visualização. Quando eu fui campeão em 2017 no MTB, eu fiz muito trabalho de visualização, porque o cara que eu tava correndo contra era um cara muito forte. E quem falou isso foi até o Alessandro, né? Que é da nossa equipe. Ele falou assim, vamos mentalizar, começa a visualizar. E isso funciona muito. Nessas provas longas, né, triatlon, ultra, o que eu observo, que a visualização, ela permite a gente corrigir alguma coisa durante a prova, que você já visualizou. Se isso aqui sair fora do eixo, eu consigo corrigir. E é importante, eu achei foda quando você fez isso aqui. Cara, pra mim foi uma realização. Eu saí dessa prova, eu saí falando assim, eu posso fazer qualquer coisa agora. Cara, nada me para mais. Se eu venci isso aqui, e repito, não estou falando do pódio, eu estou falando da prova. Se eu venci o meu maior desafio, porque o medo que você não vence, ele vira seu maior desafio. E o meu maior medo era a água. Eu tinha que vencer. Porque se eu não vencesse, eu teria um obstáculo psicológico em muitas outras coisas. Por isso que eu falo que o esporte é lindo, né? Ele te destrava de muitas outras coisas. Então, quando eu saí daqui, eu falei, eu posso qualquer coisa agora. Então, eu saí muito feliz. Eu saí muito contente. Caramba, que top, velho. E no MTB você não chegou a correr, né? Prova, né? Não corri. Essa foi a meia maratona. Né? Essa foi a meia maratona de São Paulo. Que essa eu já fiz pra 1h50. Foi bem também, abaixo de 2 horas é vitória, cara, porque é muita gente, principalmente no começo de prova, assim, fica ruim correr, né? Trabalhei os 10 primeiros km, depois administrei o restante. Tem uma prova que eu acho que você ia gostar de fazer, que é a meia internacional, que é de São Paulo, mas aqui em Itaquera, é em janeiro, 22 de janeiro. Tá. O percurso é duro. É duro, porque tem muita subida. A galera que tá acostumada, eu corri essa prova já também. E a maioria das provas que a gente corre em São Paulo, elas são ali no Pacaembu. E é um percurso que é plano, não tem tanta subida. Não Quando eles mandaram a meia maratona aqui, acho que é a ESCOM, em Itaquera, cara, a galera ficou... A primeira foi surpresa, assim, porque a galera não esperava que fosse um percurso daquele, assim, muita subida, tipo... Nossa, se tiver a chance de janeiro... vamos. A gente faz junto aí. Eu sou o das meia maratona, né? Eu gosto de meia maratona. Não quer desafiar outra, não? Ultra não, mas a maratona em si tá no alvo também. Tá no alvo, mas pra já 2025? Talvez 2025. Tô entre duas coisas aí, né? Se eu falo no ao vivo, a minha esposa me mata, mas eu tenho duas, vou contar baixinho. Talvez seja o meio Iron, que se meu técnico me liberar, ou uma maratona. A maratona. Vamos ver. O Thiago, né? Thiago Caldas. Thiago Caldas. A gente vai trazer ele aqui também, se ele topar, né? Ele vem. Thiago é maravilhoso. E aí, essa aqui eu sei do seu projeto, não sei se você quer falar agora, do seu sonho. Falo, cara. Isso aqui, na verdade, é... fazer uma meia maratona em cada estado, cara. Top. E qual foi a sensação de correr lá em Floripa? Eu lembro que nessa prova você me falou que você correu com o keniano, que você tirou até foto com ele depois, né? Pô, não trouxe pra você, não te mandei, mas tem uma foto com o keniano, rapaz. E aí, o que você sentiu quando você viu o cara do lado? Assim? A corrida é democrática, né? A corrida é democrática. Né? O Laércio é do esporte, do futebol, né, Laércio? Então, o que acontece? Laércio tá aqui com a gente. Laércio tá nos bastidores, pode falar. Laércio é do futebol. Laércio, quando que a gente consegue jogar com um atleta de ponta, um Neymar da vida? É difícil, não é? Só que na corrida não. Na corrida você consegue correr na mesma pista, no mesmo horário, no mesmo dia que um atleta pro, né? Que um atleta pro. E nesse dia tinha um atleta pro, né? Eu tirei foto com ele, inclusive falei, ele vai ganhar, é lógico. Eu vou tirar foto com ele antes, porque eu não sei nem se ele vai estar aqui quando eu terminar. Entendeu? Então, eu terminei a prova, ele já tinha ido em casa, tomado banho, voltado, pego a medalha, e eu tava correndo ainda. Então, tipo assim, a corrida é muito democrática. Essa corrida foi maravilhosa. Foi a de Floripa, né? Essa foi 2022, 2023? Não, 2023. Foi 2023 em novembro essa prova. E aí, o que você achou de correr lá em Floripa? Maravilhoso. Clima muito diferente daqui e tal. Clima, energia, maravilhoso. É da magia, né, Floripa? Maravilhoso. De verdade mesmo, surreal. Esse ano você fez, assim, quais provas, tirando o triatlo? Foi só o triatlon? Foi só o triatlon e corrida de rua normal, assim, de 5 km. Fiz a track field aqui em Mogi. Essa daí também foi lá. E
Acho que foram essas, da track field e aquela que a de gente triatlo. correu lá na montanha foi quando? Foi esse ano ou foi ano passado? Não Foi lembro. ano passado. Foi a Itapetí Trail. A Itapetí, nossa, E quer falar dessa experiência? Esse Itapetí eu só voltei a morrer, quero até falar da Monique Leitão, minha nutricionista. A Monique é demais. Se não fosse ela eu teria morrido, porque se eu não tivesse bem alimentado, meu amigo, que prova foi aquela? Você correu quanto lá? Lá fui 14 km lá, fiquei em sexto na categoria. Deu índice, que você que me mandou ainda, eu nem sabia. Ganhou um índice lá pra UTMB, ganhou uns pontos. Cara, surreal, faltei morrer naquela prova. Nunca mais eu corri montanha depois daquilo. Não pensa correr montanha? Não é meu forte, não gosto. Cara, não curto. Eu vou falar que eu gosto da montanha, assim, a montanha... Tanto que o nosso símbolo é um lobo, né, por conta da montanha, por isso que é o Wolves, né? Sim, espero que me represente, porque eu não sou de montanha, cara, montanha não dá. E você consegue tirar algum aprendizado lá da montanha, comparado ao triatlon? Assim, tipo... O que você traz de lição da montanha, lá daquela prova que você daquela prova pro triatlon, assim, o que você traz? Puxa, cara, assim, falando daquela prova em si mesmo, assim, ali é resiliência pura e mental puro. É mental puro. Porque é você com você. É muito engraçado, porque quando você começa, logo deu start, tá mó galera do seu lado e vem esbarrando e chega um momento, amigo, que não tem mais ninguém, só tem você. E não adianta. E detalhe, aconteceu uma situação naquela prova que foi muito engraçado. Gente, é corrida, é competição. Sim. E eu tô subindo a trilha, todo lascado, subindo a trilha, e um cara atrás de mim tentando me passar o tempo todo. E aí eu falei, vou sair da frente, vou deixar ele passar, né? Aí eu pensei comigo na hora, poxa, mas eu consegui um pouco mais. E por que eu vou deixar ele passar assim, sem que ele conquiste essa posição? Não, eu tô aqui porque eu conquistei essa posição. E aí? Então ele vai ter que conquistar essa posição. E eu fui embora. Nada competitivo, né? Olha que louco. E, cara, por fim, ele me passou, é óbvio. Eu tava muito cansado. E eu aprendi, assim, que, cara, é muita resiliência. Tem que ter muita resiliência, tem que ter um mental muito forte, porque quer dar cãibra, desidratação, sol do caramba, e assim é pra tudo na vida, né? Sim, eu falo que a montanha, ela ensina, cara, tipo, falo pelas provas que eu já fiz, eu ainda tô muito dividido do que me desafia mais, se é a montanha ou se são as ultras em pista, porque são outros desafios também que acabam com sua cabeça, né? Você ficar correndo lá 12, 24 horas no mesmo lugar. Não consigo. Faz o desafio, assim, cara, ó. Faz pra não começar numa coisa muito forte, tenta fazer às 6 horas. Faz uma 12 horas, né? 6, 12 horas pra você sentir como que seu corpo reage, principalmente a cabeça, cara, porque nas 24 horas, a pista lá não era oval, né? Então era 1 km para ir, 1 km para voltar. Então eu não sofri tanto com o mental no começo da prova, senti depois de 8, 9 horas de corrida. Nas 12 horas, era uma pista menor, eram 400 metros a pista. Então, com 2 horas de prova, o meu mental já estava esgotado e eu estava querendo já, tipo, mandar todo mundo pra casa do chapéu, eu, tipo, já não conversava mais com os atletas que estavam passando em volta. Então, assim, isso te dá uma resiliência para ver até onde vai o seu limite. Eu acho que seria interessante você fazer um desafio desse para ver como que você reagiria, assim. Olha, apenas de curiosidade. Vou deixar aí, vai ficar como um convite, né? Mas, cara, eu acho assim, hoje eu tô no triatlo. Pode mudar? Pode mudar. Porque muda muito também de acordo com aquilo que você tem de projeto, né? Sim. Com aquilo que você tem de projeto. Então, é o que eu te falei. Iniciou por conta dos livros. Depois virou algo que... E falando em livro, assim, o que você tem lido ou que você leu que te motiva no esporte? Tem alguma obra que assim... Cara... Assim, essa eu li, eu consigo... Porque, você sabe, eu sou muito fã do Goggins. Sim. Eu sou louco pelo Goggins e eu li as 2 obras dele. E depois que eu li as obras dele, eu melhorei como atleta, cara. Tá.
Então tem alguma assim que você leu, assim, tipo, na carreira também, né? Que você lê, pela sua profissão, né, de advogado, você lê muito. Sim. Assim, no esporte, para o esporte em si, eu não tenho um livro que eu possa te falar assim, esse aqui é voltado para o esporte, tá? Mas eu tenho livros que me ajudaram a fazer o que eu faço hoje. Tá, que são... Entende? Então, tem uma lista, cara, tem uma lista, porque eu sempre gostei muito de ler, então assim... mas se eu fosse falar bem rápido, por exemplo, que nem eu te falei, pegando um gancho do que eu te falei, que hoje eu estou no triatlon, tem um livro chamado A Única Coisa. Caramba, esse eu não conheço. Tem esse livro, A Única Coisa. Não sei se você nunca leu não, ele. Nunca li. Fica a dica. Fala sobre... Cara, é assim, a gente tem muita coisa para fazer na vida. Muita coisa. Né? Se a gente for fazer uma lista aqui, detalhe, produtividade não é sinônimo de lista de tarefas. Então, não significa que você fazer uma lista de coisas que você tem para fazer, você é produtivo. Sério? Caramba, interessante. Significa que você é atarefado. Talvez não tenha resultado. E esse livro, ele fala... Esse e o Essencialismo, que é um outro livro também muito legal, fala exatamente, se complementa nessa situação. Então, por exemplo, a única coisa, cara... A essência desse livro é assim... Qual é a única coisa que se você fizesse hoje, te daria tranquilidade? Caramba, que profundo. Porque você tem várias coisas para fazer. Cara, não adianta, você vai olhar essa lista, você vai falar, pô, tem que fazer tudo isso. Você entra em desespero. Eu não consigo pensar. Consegue, Lars, pensar em alguma coisa que te dá tranquilidade? Hoje? Gostei muito dessa dica. Não é? Então, e tá nesse livro, A Única Coisa. Então, assim, hoje, minha única coisa, qual que é? É o triatlo. É a minha única coisa. Então, eu poderia correr uma montanha? Poderia, mas vou me arrebentar, tenho que me preparar. Eu poderia, sei lá, fazer uma ultra de pista? Poderia, mas vou me arrebentar. Poderia correr uma maratona agora? Poderia, terminaria, inclusive, mas vou terminar arrebentado. Então, qual é a única coisa que eu tinha que fazer pro triatlo? Aprender a nadar. Entendi. Porque eu já pedalava, eu já corria, só que eu não sabia nadar. Então, pensa, se eu falar assim, não, vou ter que acordar às 5 horas da manhã e pedalar, vou ter que acordar, terminei, já vou começar a correr, e depois eu já vou pra aula. Cara, são tantas coisas que eu ia me acidentar no meio do caminho e no final não ia conseguir terminar. Entendi. Nossa, vou ler esse livro. Não ia superar. Eu gostei. Então, eu foquei na natação. Então, esse livro me ajudou a entender a única coisa que eu tinha que fazer para que todas as outras no triatlo fossem mais fáceis. Nossa, entende? Que interessante, velho. Então, esse livro é um livro que me ajudou. Tem outros. Esse Essencialismo, por exemplo, é um. O Essencialismo, também... o título é conhecido, mas eu não li ainda. Ele tem um risquinho assim e tal. Ele também é legal. Ele fala muito da questão de você... É como se fosse plano de dívidas que a gente tem de... contas para pagar, tenho contas, muitas lá. Aí tem lá variável, fixe, uns caramba 4. Cara, às vezes nem tudo que tem ali é importante, nem tudo que tem ali é essencial para sua vida e você pode reduzir. Pra gente que é do esporte, as pessoas falam, pô, mas como que você faz tudo que você faz? Aí esse livro também me ajudou. É o Essencialismo. Eu vou colocar na lista também. Pego o que é essencial e eu faço. Então, antigamente eu treinava de manhã e à noite. E assim, de manhã eu fazia corrida, 5 e pouco da manhã, 7 horas da manhã eu já estava nadando. E à noite eu ia fazer fortalecimento. Muita coisa. Muita coisa. Então eu acabei dividindo muito melhor minha agenda e consigo fazer a mesma coisa. Caramba, é o Essencialismo, né? Essencialismo. Eu vou colocar na lista esses dois. Eu vi no seu podcast lá quando você foi no BNI, né, que você falou que a leitura te salvou. Inclusive eu fiz o corte, né? Legal, me fala sobre isso, Jefferson. Cara, essa parte é complicada, porque assim, bom, quem me conhece muito bem, sabe que assim, cara, não foi muito simples. Sim, eu sei. Né? Chegar até aqui, poder sentar aqui e tal, cara, não foi simples. Como não é pra ninguém, a gente não é privilegiado por isso. Né? O sol é o mesmo para todo mundo e dentro da sua proporção. Entende? Então eu não fui privilegiado ou menos privilegiado. Só que tive algumas intercorrências ali no meio do caminho que eu falo que a leitura me salvou. Por quê? Porque meu pai faleceu, eu tinha 6 anos. Caramba. Então quando você não tem uma referência masculina, né, de um pai, você não sabe muito bem como as coisas vão caminhar. Então você fica perdido. Independente do seu pai, se ele é correto ou não, você tem uma referência. Seja para fazer o que ele fez, ou seja para entender que o que ele faz não é bom para você. Verdade.
Agora, quando você não tem nem isso, você fala, você tem que olhar para alguém. Entende? E eu sempre falo isso porque eu aprendi assim nas leituras, que quando você escreve um livro, geralmente você quer vender muito daquilo. Você quer ser um best-seller. Então você vai colocar o melhor que você tem dentro daquele livro. Sim. Se você colocou o melhor, eu preciso só extrair o melhor que você colocou lá dentro. Então é a oportunidade que eu tenho de sentar com você e falar, Du, o que você tem para me falar? Está dentro do livro. Então eu falo que eu peguei muitos conselhos e muito do que eu sou hoje dentro da leitura. Não tem como ignorar as pessoas que passaram pela minha vida, entende? Porque eu não fui órfão, graças ao bom Deus, entende? Então eu tive pessoas maravilhosas que me orientaram em toda a minha trajetória, todas. Interessante isso. A quem, pelo princípio de honra, eu honro, sabe? Que é bíblico isso. Dá honra a quem tem honra, e essas pessoas eu honro porque se eu sou quem eu sou hoje, eu devo muito a elas. Mas os livros me ajudaram muito. Então, eu li muito, Du. Nossa, demais. Li muito, muito. Teve algum que marcou, assim? Tipo assim... Cara, teve. Teve. Qual que foi? Um livro que eu li em 2000 e... Eu acho que eu li esse livro em 2017, 2018, salvo engano. Chama A Vida Intelectual. Eu até emprestei ele pro meu sobrinho agora. Caramba! Sério, A Vida Intelectual. Ele é um padre francês. O nome dele eu não vou saber pronunciar, tá lá, mas o nome é esse, A Vida Intelectual. E, cara, foi um livro que, assim, ele pega muita ideia de Santo Agostinho, então, filósofo, entende? Então, ele traz muito essa ideia da filosofia, a ideia do cristianismo, porque ele é padre, para a ideia da nossa vida hoje. Então, cara, esse livro assim, mudou minha vida. Sério? Foi tão impactante. Fenomenal. Que interessante. Né? Fenomenal. Assim, o melhor livro que eu li na minha vida. E foi um livro emprestado, inclusive, e tal. Ele faz? Você conhece esse livro, né? Então, é um livro maravilhoso. Assim, acho que todo mundo tem que ler esse livro. Ele fala muito de você equilibrar as coisas, porque você tem que ser intelectual. As pessoas pensam que ser intelectual é você andar de terno e gravata. Entendi. Né? Cria um estereótipo, talvez. É ler muitos livros, é você saber falar sobre tudo, e não é. E não é. A ideia que ele passa é você ser intelectual compreendendo a tua vocação. Por que você nasceu, para que você nasceu, e aí você alinha isso. Caramba. Entende? Então tudo se torna mais fácil. E aí a sua vida se torna intelectualmente equilibrada. Claro, a gente sabe que é difícil o equilíbrio, mas ele fala muito sobre isso. Então, assim, a diferença genética para a diferença comportamental. Às vezes você tem irmãos gêmeos, que um fica o dia inteiro no sofá, o outro vai para academia. O outro passa o dia inteiro lendo, porque ele acredita que isso vai mudar a vida dele. O outro, ele lê, mas também pratica atividade física. Eles têm o mesmo gene, a mesma genética, são mesmo tipo sanguíneo, só que comportamentos intelectualmente diferentes, o que os torna diferentes. Então esse livro, cara, maravilhoso. Maravilhoso. E um livro que impactou muito minha vida também, aí profissionalmente falando, foi o do Flávio Augusto, que é o Ponto de Inflexão. Nossa, antes de conversar com o Jefferson, eu tinha um livro na lista, agora já tô com 5. Não, Ponto de Inflexão, já leu? Não, eu li o Geração de Valor. Geração de Valor, que também é do Flávio Augusto. Esse livro, ele fica com a mão assim, ó, na tela, na capa. E é onde que desvia, assim, não é isso? É essa capa que eu vi? Não, ele tá olhando assim, com a mão assim no rosto e tal. Sabe o que eu fazia, Edu? Eu coloquei esse livro, assim, de um modo que todo lugar que eu passava, o Flávio Augusto estava me olhando. Com a capa do livro. E eu passava e falava, calma, eu vou mudar. Não, eu vou mudar. Por quê? Porque, cara, assim, esse ponto de inflexão, o que é um ponto de inflexão? Todo mundo chega num platô. Então, na corrida, por exemplo, a gente corre, chega uma hora que você fala assim, eu faço 5 km em 20 minutos, 21 minutos. Para você superar isso, é mais difícil, concorda? Sim, nossa, demais. Muito, assim. Porque você já está no teu limite. E aí você está num ponto
que você fala, é o ponto de inflexão, é o platô. Ou eu volto, ou eu forço um pouco mais. Porque dali não tem outro caminho. Ou você desce, ou você força um pouco mais. Entende? E o Flávio Augusto, profissionalmente, foi o ponto de inflexão dele. E foi um momento que eu parei para refletir muito também qual era o meu ponto de inflexão, onde eu estava, tanto no esporte, no meu relacionamento, quanto na minha vida profissional. Caramba. Então, é um livro também fenomenal, assim, fenomenal, porque você se identifica e fala, tá bom, eu preciso agora avançar. Esse aí, eu preciso tomar uma decisão, que é o que ele fala, pular do jump, sabe? É o jump mesmo, literalmente. Sério? Porque Eu tem não li. pessoas lá embaixo que estão olhando para você, Edu. Você tá fazendo podcast agora, tem uma galera te olhando. Deus abençoe. Inclusive, precisamos de patrocinadores. Exatamente. Então, ó, por favor, patrocinem esse podcast porque é muito merecido. Então, as pessoas que estão aqui embaixo, e não em tom de merecimento, não estou falando sobre isso, mas que estão te observando até como admirador, uma inspiração, ou você pula do jump e dá coragem para elas fazerem o que você está fazendo, e na vida é assim, Entendi. ou você desce pela escadinha de novo. E aí eles vão olhar e vão falar, caraca, cara, se ele desistiu, eu também não preciso pular. Nossa, que interessante. Entende? Esse Profundo livro é muito até, legal. hein? É muito legal. E assim, foi um livro também que me deu... Um start. É. E aí, se eu for falar de livro, Edu, fica aqui o dia inteiro, inteiro, hein? Nossa, então a gente vai voltar aqui. Fica o dia inteiro porque eu A adoro. gente vai ter um convidado aqui que é o André, que ele é escritor, né? Então, quando ele vir, você já vem de Pô, host pra legal. gente, porque vai ser interessante essa conversa, assim, de livro. Eu sempre acreditei, né? O Laércio me conhece desde criança. A leitura também me levou a um nível diferente daquelas pessoas que a gente conheceu quando eu era criança, né? Me levou a outros países, me levou a outras oportunidades, tudo pelo livro, pela curiosidade, a vontade de crescer, de ser alguém diferente, né? E se não fosse a leitura, cara, tipo, eu acho que eu também não estaria aqui hoje, assim, né? Porque meu pai é alcoólatra, a minha fuga era os livros, né? Então o livro que mais impactou foi Don Quixote, cara. Tanto que é o meu Sério? livro favorito. Sério? Nossa. Então esse eu já não li, tá vendo? Don Quixote, assim, é uma obra. O cara era um sonhador, né? E foi a obra literária que me transformou, assim. Eu li outros clássicos, né? Li Don Quixote, li Os Três Mosqueteiros, né? Literatura brasileira quase todos. Mas a leitura pra mim também foi importante. E acho que muito hoje legal. não tem isso, né? Assim, Depende, né, Edu? Sabe por quê? A leitura é muito momento, entende? Então, assim, você não precisa ler vários livros todo dia, toda hora, porque é muito da fase que você está. Inclusive, a escolha de livro é a fase que você está, entende? Tem momento que você está empreendedor, então você vai ler Venda Mais, Você Nasceu para Vender, O Mito do Empreendedor, você vai ler um monte de livro relacionado a isso. Tem momentos que você está mais tranquilo, você está mais reflexivo, então você vai ler outras coisas, outras obras. Enfim, livro é muito momento. Eu acho que a galera está mais no digital. O que não é um problema, não é um problema, porque a IA tá vindo aí muito forte, a gente tem que respeitar, porque senão a gente vai ser superado, entendeu? Mas eu ainda tenho um pouco de preconceito com leitura digital. É porque não é preconceito. Eu não sinto a mesma, eu não tenho a mesma sensação de felicidade de ler um livro digital. Inclusive o meu é digital, né? Não consegui publicar físico, mas o Laércio é escritor, tem um livro publicado. Legal. Eu não sinto tanta alegria em ler um digital do que ler um físico. Mas sabe por quê? Eu prefiro o físico. Né? Paladar não retroage. Como? Paladar não retroage. Uma vez que você provou de uma coisa muito boa, pô, o cheiro do livro, tatear um livro é muito bom. E aí quando você perde isso para um Kindle, para um digital, você fala, caramba, não tem aquela sensação. É porque é sensorial, né? A leitura é sensorial. Então, quando você vai para um digital, você perde um pouco isso. Mas a gente não pode negar que é algo que está vindo, né? Então, que já está aí. O Laércio escreveu, você pensou em colocar o seu digital, Laércio? Eu tenho propostas já, mas estou segurando um pouquinho. Porque o Jefferson explanou, né? A interação é muito importante. Sim. Com o físico, né? Exatamente. Eu curto muito, assim, livro físico. Eu vou numa livraria,
eu tenho que me controlar, porque eu pareço um adicto dentro da livraria. Eu quero levar tudo. E obesidade intelectual se não tomar cuidado. O Laércio, inclusive, vai ser convidado pra gente falar do livro dele também aqui, que é As Novas Comunidades. Vai ser eu quero vir no dia. Vai vir porque vai ser um episódio mais voltado pra fé, pra religião. Que legal. Então a gente, assim... A leitura me trouxe aqui, acredito que a leitura vai me levar para outros lugares, vai me apresentar pessoas e vai transformar a minha vida, assim como o esporte transformou, né? O esporte é vida. E dentro do esporte, Jefferson, tem alguém assim tão inspirador quanto nos livros que você admira? Cara, admira esse cara aqui. Rapaz, olha, Edu, tem vários, né? Tem vários. O Gogs é um, né? Que a gente admira. Cara, mas assim, é muito engraçado que se eu... Tipo assim, eu olho muito, eu vejo muito, mas você acredita que eu não acompanho tanto? Quem? Tipo, não acompanho. Não fico assim, sabe, olhando tanto. É muito louco isso. Eu treino todo dia. Gosto, mas, cara, eu fico muito naquela assim, eu tenho que superar meu limite agora eu tenho que fazer melhor do que ontem, blá. Então acabo que, sabe, vai passando, vai indo, entende? Não tem uma pessoa que, assim, eu olho e falo assim, caramba, por favor, não entendam isso como presunção da minha parte, porque não é. Não é. Sim, é zero, absolutamente. Mas é que, como eu não acompanho tanto, não fico ali assistindo, vendo, eu acabo que vai passando batido. No esporte, no futebol é mais fácil, né? Você fala, tem o Neymar, tem o Messi, tem não sei quem. É que o futebol tá mais na mídia, né? E os esportes que a gente pratica, que é o triatlo, a corrida, a natação, ultra, MTB, não tem tanta gente na TV tradicional, na mídia tradicional. E aí o nicho é muito específico, né? Quando você tá no Instagram, no YouTube, você vai assistir só aquilo que você gosta. Aí essas pessoas acabam passando batido. Eu fico olhando as mais próximas a mim. O meu técnico, o Thiago, que me treina. É uma admiração pra mim, cara. E porque eu vejo o quanto ele se esforça pra fazer o que ele faz, que eu falo, caracas, cara. E aí vem uma frase que eu escutei uma vez que mudou minha vida também, Edu. Qual? Que diz assim, qual é o preço que a pessoa está pagando para ter o que tem, que você admira, que você não quer pagar? Caramba, repete. Tem que trazer um caderno para sair anotando as ideias. Não, assim, qual é o preço que a pessoa que você admira tá pagando para ter o que tem, que você não quer pagar? Entende? Entendi. Então, assim, cara, eu vejo o esforço do Thiago e falo dele aqui sem receio nenhum, né? Eu não sabia nem se podia falar, mas sim, eu quero ele aqui, inclusive, também como convidado. Mas é um cara que eu admiro muito, porque eu sei do esforço dele. Pô, ele foi pro Mundial agora. Várias vezes representou o Brasil, né? Representou o Brasil. Na Espanha, né? Meu amigo, lá é supra-sumo. Quem tá lá é supra-sumo. É a nata da nata no esporte. E você ter um vizinho seu, um cara que te treina competindo com esses caras, assim, cara... É outro nível. Então, é uma inspiração para mim também. Tem casais que treinam com a gente também, que até para efeito de relacionamento eu olho e falo, poxa, que legal, cara, que inspiração legal. Então, tem muita gente que é fora da televisão que eu me inspiro, entendeu? E eu acho isso importante, e até por isso também foi uma ideia do podcast, né? Se a gente ler lá na descrição do que é o Wolves, claro que eu quero trazer pessoas conhecidas aqui, mais conhecidas, né? Igual o Bro, acho que o Bro no Brasil tem duas pessoas que me inspiram no esporte vivas, né? O Bro e o Goggins, né? Mas o Bro foi o primeiro, cara. Tipo, o primeiro vídeo que eu vi do Bro foi em 2015 ou 2016. E eu sei o cara até hoje e ele nunca mudou a personalidade dele. Ele é um cara... Ele é uma inspiração. Inspiração fora por tudo que ele faz pelo mountain bike, pelo ciclismo, pelas crianças. Mas você vê que ele a gente só sabe do Bro porque a gente tá dentro do esporte e a gente pesquisa, mas... Na mídia tradicional ele não aparece, né? Isso eu acho triste. Mas a ideia principal do podcast é também trazer essas pessoas que não tão conhecidas, que têm história para contar, que são inspiradoras. E foi por isso que eu montei. Porque olha a sua história é inspiradora, né? Te acompanhei você engateando no esporte e hoje você tá mirando o Ironman, que não é para qualquer um, não é uma prova fácil de fazer. Sim. Né? O Thiago foi representar o Brasil lá fora várias vezes, então... Essas pessoas têm espaço aqui para falar. E precisa ter espaço de fala estão super convidadas, né? A pessoa tem história inspiradora, pode vir aqui que a gente vai conversar, vai divulgar. E eu acho que o propósito da Wolves principalmente é servir, assim. Tipo, é isso que eu quero. Legal.
Então, nossa, quando eu vi que você completou o triatlo, eu fiquei muito feliz, assim, tipo, de verdade, cara. Eu gostei dessa, hein, que o objetivo da Wolves é servir, né? Servir, você sabe sim. que quem serve tem mais do que quem é servido, né? Porque você tem pra dar, né? Você tem pra entregar. Então é legal, Então legal. E é o propósito, né? Eu quero conversar com as pessoas que são inspiradoras, não só pra mim, mas pra sociedade. Igual o Laércio tem um trabalho fantástico de fé, de religião. Legal. Você no esporte, né? Quem mais que a gente conhece que assim, que não tão conhecido? O Virzenhace, que corre provas assim e tem uma história de vida fantástica, tipo... Tem muita gente, tem cara. Muita gente. Tem muita gente. Então, eu fiquei muito feliz quando você concluiu o triatlon, porque eu sabia que isso ia acontecer. Quando você foi lá na loja que eu trabalhava, não vou fazer propaganda de graça, né? Mas na Decathlon, vai. Quando eu trabalhava na Decathlon, que você foi lá, você ficou namorando a bike, aí, vamos pedalar no outro dia? Eu não vou, vocês são muito brutos. Aí, olha onde você tá hoje. Você tá entre os brutos e até mais. A gente agora pegou o gosto, né? Agora já era. Então, você imaginava isso um dia? Cara, não. Sinceramente, não. Até porque a natação, ela não entrou na minha vida para o triatlo. Ela entrou porque eu gosto muito de viajar. Eu e minha esposa, a gente viaja pra caramba, a gente gosta. Inclusive, eu falo que ela é a minha melhor companhia de viagem, porque a gente vai cantando e volta cantando. É muito legal. Só que a gente chegava nos locais e eu, ia cair na água, eu não sabia, e aquela coisa, eu não aproveitava a viagem. Eu falei, eu preciso aprender a nadar, porque você vai fazer passeio de escuna e não pode nadar. Aí que você não sabe. Aí, cara, aquela coisa. Aí, resumindo a ópera, Virou nadador. Olha, não virei um nadador ainda... Mas eu confesso pra você que eu já nado bem, já nado bem. Eu lembro quando que a gente foi lá com a Ritmo Forte, que não vou levar short, vai levar short sim. Não vai levar. Levou e tá vendo? Não, o pessoal da Ritmo Forte é demais. Talvez isso me ajudaram muito. Me ajudam muito, na verdade. Eu também. Uma paciência tremenda. Preciso conversar com o Felipe pra eu montar meus treinos agora, pra eu voltar pra água. E isso foi um ponto de inflexão lá? Não levar o short ou levar o short? Mudou ali? Cara, mudou seu destino? Então, levar... poderia considerar. Entendeu? Ali mudou, porque foi o primeiro contato que eu tive, né? Com águas abertas. E eu tenho uma coisa comigo que é muito engraçada, é assim, ou não, né? Não sei. É assim, por exemplo, se eu tô diante de um desafio, eu preciso vencer ele naquele momento. Entendi. Entende? Porque senão vira um bloqueio pra mim depois. Sério? Surreal. Então aconteceu uma coisa engraçada. Aconteceu, Edu, você vai no time aí, porque eu não sei. Eu tô olhando. Eu fui nadar agora na represa, com eles, com a Ritmo Forte, agora. E o trajeto era fazer 1.500 metros de aquecimento na represa. Os caras tão brutos. Quando eu saí, eu não tinha tomado café, fora do horário, coisas que o esporte te ensina, né? Você precisa... Da disciplina. Cara, você precisa da disciplina, não tem jeito. E eu saí para fazer o primeiro percurso de aquecimento. Quando eu estava mais ou menos com uns 350 metros, 400 metros, eu passei mal. Mas passei mal de passar mal. Sério? De passar mal. E a água não brinca, né? Ela não brinca em serviço, né? Se errar na água, se brincar, vai de arrasto. Errou na água, amigo. Errou na água, acabou, né? Vai de arrasto para cima, literalmente. E aí eu peguei... Só que o pessoal é muito pronto, da Ritmo. Eles são muito prontos. Rapidamente já chegou um caiaque e falou, como é que você tá? Eu falei, cara, eu não tô legal, preciso sair. E eu saí sem vergonha nenhuma, cara, segurando na cordinha do caiaque, batendo o pé para ajudar o caiaqueiro a me puxar, que era o Mika. Fiquei fora d'água, ó. Depois eu voltei e fiz 1.500 metros, mais ou menos, depois. Caramba, e aí você venceu o bloqueio mesmo. Então. Mas eu tinha que entrar na água de novo. Por quê? Porque como aconteceu aquilo... Se eu não entrasse na água de novo, cara, talvez eu não entraria na água daqui pra frente. Sério? Eu tenho muito isso. E na prova você pensou isso lá, quando você foi competir? Agora, nessa última, não. Porque... então você venceu o bloqueio. Eu venci. Isso foi agora, né? Isso foi agora. A prova foi antes ainda. A prova foi antes. Isso aconteceu domingo agora. Nesse último? Nesse último. Caramba, eu achei que tinha sido antes. Não, nesse último. Eu passei mal domingo passado. Entendeu? Cara, corpo a gente tem que respeitar e tem que saber fazer a leitura. Isso é importante. Para quem pratica esportes, assim, esporte que eu falo no nível que a gente tá, né? Assim, de querer competir, de performar. Caramba, e dos três, assim, da corrida, natação e ciclismo,
qual... Durante a prova, não? Durante a prova. Durante a prova. Não individualizado. Não individualizado. Durante a prova, qual que te dá mais o prazer de estar ali? Nossa, pergunta boa essa, hein? Cara, eu acho que... Caramba, eu tô na dúvida agora entre a corrida e a bike. Porque os dois me dão um prazer muito grande, cara. Então, tipo, tô na dúvida. Assim, é porque dão sensações diferentes, né? A bike pela velocidade e a corrida pelo esforço, porque eu tô todo lascado. Depois de ter nadado e pedalado, precisa terminar. Então você enxerga a corrida de um jeito diferente, entendeu? Entendi. Eu sou da montanha, né? Então eu acho que eu quero ir pro Iron, mas eu vou ficar um pouco ainda mais na montanha. É o poder da única coisa, tá? Mas eu queria saber isso de um triatleta mesmo, assim, do que dá mais prazer durante a prova, né? Eu vou perguntar para todos que vão vir aqui a mesma pergunta, né? Porque... Pode fazer, e aí eu vou aprendendo com os caras para buscar o prazer no que eles enxergam também. Igual eu sei que de triatleta vem o Elton agora, tem o Thiago, tem uma galera que é do triatlon que vem. E eu sou fascinado por isso, porque o triatlon, diferente das ultras, eu acho que é o que mais te dá... depois a galera vai me xingar aí, mas é o que te dá mais performance. É porque o esforço é intenso, né, cara? É assim, e são 3 esportes. Na ultra, beleza, eu tô 24 horas correndo, mas é só a corrida. No triatlon, você tá numa prova curta, longa, são 3 modalidades, são 3 tipos de técnicas diferentes, são 3 tipos de treino diferente. Falou tudo. Entendeu? Técnica diferente. E eu acho isso foda. Assim, cara, técnica falou tudo. Porque na natação, você tá fora da água, você tem que primeiro fazer toda a leitura. Qual é o ponto mais alto que você vai pegar como referência? Para você não se perder. Pelo menos comigo é assim, né? Aí os outros vão falar, mas comigo é assim. Eu tô fora d'água, eu tenho que olhar primeiro qual que é o ponto mais alto que eu vou pegar de referência, para onde que tá a correnteza, o vento, aonde eu vou fazer mais força, aonde eu vou só soltar o braço, entende? Aí você vai para bike, pô, tem que fazer o giro 360 certinho, tenho que me fechar o máximo possível para poder ter uma dinâmica, uma aerodinâmica melhor. Para não barrar no vento, vácuo, entende? Se eu vou ficar no vácuo, se eu não vou, quem tá no meu vácuo também, né? No vácuo da minha bike, não é legal. Você não quer deixar o cara girar no vácuo na sua roda, é complicado, você quer que o cara saia porque você quer que ele se esforce o mesmo que você. Você tá na corrida, cadência, toque no chão, quanto tempo você vai bater o pé no chão. Cara, é muito louco. São 3 técnicas diferentes. Jefferson, estamos chegando ao fim. Cara, Lars, temos perguntas aí da galera? Tem alguma pergunta específica? Não, mas uma sugestão, eu sou muito rápido. Oh, que bom, Lércio. Gratidão, Lércio. Tem que fazer o Jefferson aí parte 2, 3. Que isso, não. Tem você para vir aqui e eu quero assistir. Você inspira pessoas para mim. Obrigado. Jefferson, fala aí com a galera, onde a galera te encontra, fala da assessoria que te treina, faz o jabá pros caras aí, espaço é seu. Pode, claro, espaço é de vocês. Depois eu corto e mando pra eles. O Instagram é @jlemes_adv, né? Bem padrãozão, né? Tipo, porque não tem nada de triatleta lá, ainda. Mas pode olhar lá, porque é por lá que a gente posta algumas coisas. Show, obrigado, viu? Tem até uma pergunta aqui antes de você fazer as considerações. Primeiro, a Dani, a esposa do Fê, tá falando que você saiu pálido da água. Olha lá, ela presenciou, ela viu isso. E depois tem o João que tá perguntando assim, qual o maior desafio para quem vai fazer sua primeira meia maratona? Inclusive o João tem um desafio comigo, depois eu conto. Né? Qual que é o maior? O comentário da Dani, primeiro eu tenho que te agradecer, Dani, porque a Dani, esposa do Fê, também, a Dani é fantástica, ela sempre tá nos apoiando. Desde a minha primeira queda na água, ela tá me apoiando, tá ali me incentivando, coisa e tal. Ela e o Fê, vocês são maravilhosos. Inclusive, já falo, sigam a Ritmo Forte, se tem vontade de fazer... Falei pro Fê que a porta tá aberta. Migrar para águas abertas, eles são as pessoas, né? E em relação ao João... qual que é a dica para quem vai fazer a maratona? Para a meia maratona? A primeira meia maratona. João, respeita o limite do seu corpo e se divirta. Eu acho que é a melhor dica. Aproveita o processo, por quê? Porque a corrida em si, você vai fazer em 1 hora e 2 horas, talvez, porque é a primeira, 2 horas e pouquinho, podem ser as piores 2 horas da sua vida, né? É a primeira prova. É a primeira,
Ou pode ser as melhores 2 horas da sua vida. Tudo vai depender de como você enxerga e encara esse processo. Então, meu melhor conselho que eu posso te dar é divirta-se durante os treinos. Top. Porque na prova você vai lá e só brinca. Não vai competir. Vai lá e se conheça. É isso, Du. Beleza. Jefferson, então agora sim, fala aí da assessoria que te treina, seu Instagram, onde a galera te acha, onde acha a galera do Thiago lá, pra quem quer ir pro triatlo. Legal. Assim, a galera que me treina, Thiago Caldas, sensacional, já falei dele aqui durante, então assim, acho que o Instagram dele também é esse. Assessoria Thiago Caldas, treinamentos personalizados, os caras são fenomenais. Nas águas, quem me treina é a Ritmo Forte. Inclusive o Felipe mandou ontem pra mim assim, vamos fazer o calendário de 2025? Caracas, a pressão já chegou. A pressão tá em cima. Mas é isso, Du, é isso. E agradecer a minha esposa, que é maravilhosa e tem me apoiado, porque também vou te contar, a nossa vida não é simples. E para a pessoa surtar com você é muito fácil. Então, ou você tem uma pessoa que te entende, te compreende e vive com você aquilo, ou não dá certo, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, meu grande amor aí. Jefferson, obrigado por estar aqui, demais. Eu que agradeço. Você sabe que você foi uma das inspirações para isso acontecer, para o Wolves, parabéns para vocês, para nós chegar onde está chegando. Você é um amigo confidente também, a gente conversa muito fora dos bastidores, né? Então, o Jefferson não é só um amigo daqui do podcast, é um amigo da vida mesmo, assim, tipo, o esporte me trouxe. Verdade. Obrigado mesmo por estar aqui. Tamo junto. Gratidão imensa, irmão. Obrigado mesmo, hein? Valeu. Opa!